Amém. Que bom estarmos aqui, né? Mais uma semana revival. Quase terminando, né? Para a glória do Senhor. Amém? Vamos começar. Convido você a fechar seus olhos, com vossa cabeça. Vamos orar, amém? Jesus, nós te louvamos, te agradecemos o teu santo nome, Senhor. Obrigada por estarmos aqui mais uma vez, mais uma semana, Senhor, para a tua glória, para o teu louvor, Jesus. Neste momento que você venha abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso entendimento, meu Pai, para que nós possamos aprender mais sobre você, mais sobre o teu evangelho, sobre a tua palavra, Jesus. Cuida de cada um de nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. E a igreja diz... Amém. Eu vou começar fazendo uma citação, tá? Diz assim: se cada momento é sagrado, e se na maior parte do tempo você está respirando e não está louco, você está se sentindo impressionado e tomado de admiração, então você está num constante estado de gratidão, adoração e humilhação. Bernice Johnson foi quem escreveu isso. Amém? Eu vou, se você quiser anotar, você pode anotar. Um episódio revelador. Eu vou ler, você vai entender no decorrer do que eu for falando, amém? Ele tinha apenas 9 meses, mas sabia muito bem o que estava fazendo. Tinha começado a andar, explorando um mundo cheio de perigos. Eu já tinha andado com ele perto das tomadas na parede e o instruindo sobre os riscos que elas ofereciam. Disse a ele para nunca tocá-las e nunca colocá-las dentro delas, o dedo dentro delas. Não sabia se ele tinha entendido. No dia seguinte, enquanto eu lia um jornal, ouvi os seus passos no corredor. Ele espiou rapidamente pelo canto para ver se eu estava olhando. Correu para a tomada e, exatamente antes de tocá-la, olhou para mim novamente. Esse olhar foi um momento revelador. Ele sabia o que estava fazendo era proibido e era contra mim, e era algo contra mim. Estava disposto a quebrar nosso relacionamento para experimentar algo que, por amor, eu o havia proibido. Esse breve momento revela não apenas uma luta moral, mas algo profundamente pessoal. Amém, igreja? Amém. Agora você anote aí um momento transicional. Um momento transicional. Aí você já abre em Êxodo 19. Êxodo 19, do 16 ao 19. Amém, igreja? Acharam? Êxodo 19, do 16 ao 19. Amém? Diz assim: e aconteceu que, ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos sobre um monte e uma espessa nuvem. Então se ouviu um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o mundo, todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descerá nele como um fogo. E a sua fumaça subiu como uma fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em alta voz. Amém? Moisés estava prestes a receber, né, a lei de Deus, envolto ali de uma glória divina, né? Ele subia ali no monte onde Deus, né, revelaria os astutos para guiar aquele povo, amém? E essa lei, ela não foi dada como um sistema de conquistas morais ou uma tarefa para alcançar a aceitação, amém? Deus já, antes dele dar a lei ali para Moisés, né, ele já havia escolhido o seu povo, já os havia amado e separado, né? E essa lei, ela era uma expressão concreta do amor de Deus, né? Era como um presente para aquele povo, para proteger eles e os deixar próximo dele, amém? Então, a transgressão da lei, ela não é apenas um ato de desobediência legal, é um ato de deslealdade a Deus,
é um coração ali que caminha, né, escolhe outro caminho em vez do caminho da relação com o Criador. E essa é a nossa realidade, né? O mesmo acontece conosco. Nós nos tornamos um povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Entramos em uma comunhão eterna com Ele, algo que é inalcançável, né, pelo nosso próprio mérito. E desobedecer a Deus é um adultério espiritual, né? Dar essa afeição que pertence a Deus a outra coisa ou a outra pessoa. Então, transgredir os limites de Deus ou quebrar a sua lei é primeiro quebrar o nosso relacionamento com Deus. Né? E quantas vezes nós transgredimos, né? Não porque nós não conhecemos a lei, mas por falta da admiração por Deus. Né, igreja? Anote o próximo tópico: admiração e obediência. Admiração e obediência. A transgressão não é, antes de tudo, um problema quanto à lei, mas quanto à admiração que produz um problema quanto à lei. Quando a admiração por qualquer coisa que não seja Deus captura e controla o nosso coração, nós não permanecemos dentro dos limites impostos por Deus. Né? Então, quando a glória de alguma coisa criada governa o nosso coração, nós vivemos não para a glória de Cristo, que é o nosso Redentor, né? Mas para a glória daquilo que nos governa. Vocês estão entendendo? Amém. Quando o amor por algo se torna a motivação dominante maior do que o nosso amor por Deus, é como se nós virássemos de costas para Ele e caminhássemos fora dos limites que Ele nos impôs. Então, a raiz da obediência não está na lei em si, mas no coração que é cativado pela glória de Deus. Amém? Então, quando nós tememos e reverenciamos a Deus, obedecer não é um peso, mas se torna um privilégio. Amém, igreja? Agora você abre lá em Salmos 119, 97 e 98. Salmos 119, 97 e 98. Amém? Amém, igreja, acharam? Amém. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Davi, aqui ele está nos demonstrando, né, como o amor e a admiração pela lei de Deus o tornava mais sábio e protegido da transgressão. Né? Então, a verdadeira obediência, ela flui desse coração cheio de reverência e amor. Amém, igreja? Então, não se trata apenas de cumprir regras, mas de viver para agradar a Deus. Amém? Então, a admiração por Deus é como se ela criasse um escudo espiritual ali que nos protege contra as tentações e as mentiras que podem nos desviar desse caminho da santidade. Então, quando o nosso coração está cativado pela glória de Deus, a obediência se torna uma resposta natural. Amém? Anote o próximo: a sementeira da obediência. Aleluia, glória a Deus. A sementeira da obediência. O princípio para uma vida de obediência é a admiração. Quando a admiração por algo substitui a nossa admiração por Deus, a desobediência substitui a obediência. Então, uma vida de submissão à vontade, planos, mandamentos e propósitos de Deus flui da adoração àquele que deu esses mandamentos. Amém? Então, a obediência ela não é só seguir um conjunto de leis arbitrárias e abstratas. Ela é um estado de admiração por Deus, amém? No qual nós permanecemos surpreendidos pela sabedoria, poder e graça de Deus, né? Disposto a fazer qualquer coisa que Ele julgue ser melhor e bom para a gente, amém? Então, obedecer é algo muito mais profundo do que cumprir um dever de má vontade. A obediência ela tem que ser uma resposta alegre a essa disposição iniciada, estimulada e mantida por um coração cativo pela glória, pela bondade e pela graça de Deus. Amém? Anote o próximo. A motivação pela graça. Aí você vai lá para Tito, lá no final.
Tito 2, do 11 ao 12. Tito 2, do 11 ao 12. Amém? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Amém? Então, a verdadeira obediência, ela não pode ser forçada, né? Ninguém pode ser ameaçado, manipulado ou obrigado a obedecer. Amém? Somente a graça pode produzir essa submissão jubilosa em nós. Somente a graça pode abrir os nossos olhos cegos para a impressionante glória de Deus. Somente a graça pode libertar os nossos corações de todas as admirações substitutas que nos sequestraram e nos sequestram. Somente a graça pode devolver nossa admiração por Deus e nos transformar em admiradores do eu, em adoradores do eu para adoradores de Deus. Somente a graça pode nos motivar a olhar fixamente para a beleza do Senhor, até que desistamos do nosso pequeno governo individual e nos entreguemos à obra de algo que é bem maior do que nós mesmos. A lei não pode nos motivar a cumprir a lei, igreja. Amém? Então, assim, na nossa desobediência, nós não temos um problema quanto à lei, nós temos um problema quanto à admiração. Amém? A admiração por Deus produzirá submissão espontânea à sua vontade, enquanto a falta de admiração por Deus nos levará a ultrapassar os seus limites. Amém? Anote o próximo, a troca de admiração no jardim. Aí você vai lá para Gênesis, a troca de admiração no jardim. Gênesis 3, nós vamos ler do 1 ao 13. Amém, igreja? Vamos lá. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que do dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor que passeavam no jardim pela viração do dia e esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comeste? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Nós já conhecemos essa história, né? E Eva, igreja, ela não pecou porque ela tinha um problema com a lei. Ela pecou porque ela tinha um problema com a admiração. Amém? A admiração de Eva foi substituída pela sedução da serpente.
né? Então, a serpente, ela não apenas ofereceu um fruto, ela mostrou ali uma nova perspectiva, amém? Que era uma promessa de autossuficiência, né? Ela disse, você pode ser como Deus, né? E foi essa frase que mudou tudo, né? Essa tentação que mudou tudo, né? Então, a transgressão começou ali quando a admiração pelo Criador foi trocada pelo desejo de autossuficiência, né? Eles deixaram que o desejo pelo conhecimento os afastasse de Deus. Amém? Você está entendendo? Vamos lá, anote o próximo. A condescendente misericórdia de Deus. A graciosa misericórdia, Deus que sempre existiu desde toda a eternidade como um espírito, assumiu uma forma física, visível e audível para que pudesse ter uma comunhão regular e amorosa com as pessoas que ele havia criado. Né? Deus não exigiu ali que Adão e Eva fossem até ele. Pelo contrário, né? Ele sempre descia, né? Se encarnando ali de alguma maneira, de alguma forma, para que eles pudessem se relacionar fisicamente com ele, né? E esse é o nosso Senhor, né? Soberano, eterno, Criador de tudo que existe, convidando ali os seres humanos, né? A ter uma comunhão com ele, né? E fazendo essa coisa para tornar essa comunhão possível, né? E será que poderia haver algo mais inspirador de admiração na vida de Adão e Eva? Será que eles poderiam vivenciar algo mais glorioso do que isso, ter ali a presença do Senhor, Deus ali mesmo pertinho deles, né? Será que eles não estariam admirados pela essa comunhão diária com Deus, né? Acaso isso não os deixaria em êxtase e maravilhados, né? Eu acredito que não existe, né? Não tem como... Enfim. E então, a serpente, o que a serpente fez para fazer com que Eva aceitasse, né? A serpente tentou convencê-la, né, do poder construtivo da desobediência. E é isso que a tentação faz com a gente, né? Ela afirma que se você sair dos limites impostos por Deus, coisas boas vão acontecer na nossa vida, né? Então, a serpente ali, ela argumentou, né, em favor desse poder construtivo de algo que, na verdade, é algo destrutivo, né? Ela trabalhou ali para criar uma mudança na admiração de Eva, né? Ela tentou deixar a imaginação de Eva correr ali livre, né, para imaginar como seria viver num relacionamento que não fosse submisso ao de Deus. Amém? Então, ela usou esse artifício, né, para que o coração de Eva fosse motivado mais pela glória da visão, né, que foi apresentada ali por ela, do que pela admiração que Eva tinha pela glória de Deus. Amém? Então, quando a nossa admiração substitui a admiração por Deus, quando essa admiração substitui a admiração por Deus, Eva ali ultrapassou os limites, né, que Deus colocou ali e comeu ali do fruto que foi proibido, né? Então, Eva, ela não tinha um problema ali com a lei, né? Ela tinha um problema com a admiração que produziu esse problema com a lei. Amém, igreja? E a gente frisando, né, aqui no versículo 6, que diz que era árvore desejável, né, para dar entendimento. Eva, igreja, ela desfrutava de uma comunhão íntima, pessoal, amorosa e diária com aquele que é a própria sabedoria. Amém? Ela estava em comunhão com a fonte mais impressionante de sabedoria que já existiu ou que existirá. Né? Ela não precisava de sabedoria. O jardim não era um lugar de falta de sabedoria. Amém? Então, o que Eva estava procurando, né? Que tipo de visão de sabedoria que cativou ali a admiração dela? Né? Então, a serpente, ela queria que Eva adotasse uma sabedoria autônoma, ou seja, sabedoria que não dependeria de Deus como a sua fonte. Amém? Em lugar da admiração por Deus, produzir nela uma submissão à sábia vontade dele, a admiração pela sabedoria independente produziu nela a rebeldia contra a vontade de Deus. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Pausa para a água. Alguém pode trazer mais um copinho para mim, por favor? Então, ali no jardim, naquele dia, houve uma troca gigantesca e destrutiva. Né? Aconteceu uma mudança não só, antes de tudo, da obediência para a desobediência.
mas da admiração, né, por Deus para a admiração do eu, né? Foi tipo uma tentação de moldes. Olha o que você pode ser, né? Era o que a serpente queria dizer para Eva. Foi isso que engrandeceu Eva e fez Deus parecer pequenininho. Amém, igreja? Vamos lá, continuando. O próximo é adultério espiritual. Adultério espiritual. Aí você vai abrir em Ezequiel 16. Ezequiel 16, do 8 ao 18. Ezequiel 16, 8 e 18. Amém, igreja? Vamos lá. E passando eu junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a aba do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. E te vesti com roupas bordadas, e te calcei com pele de texugo, te cingir com linho fino, e te cobrir de seda. E te enfeitei com adornos, e te pus bracelete nas mãos e um colar ao redor do teu pescoço. E te pus um pendente na testa, brinco nas orelhas e uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino, de seda e de bordados. Nutristes de flor, de farinha, mel e de óleo. Foste formosa em extremo e foste próspera até chegares à realeza. E correu de ti a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu puser em ti, diz o Senhor Jeová. O 15. Mas confiaste na tua formosura, te corrompendo por causa da tua fama, e prostituíste com tudo que passava para seres deles. E tomaste dos teus vestidos, fizestes lugares altos pintados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles, como nunca sucedera e nunca sucederá. E tomaste as tuas joias de enfeite que eu te dei do meu ouro e da minha prata, e fizestes imagens de homens e te prostituíste com ela. E tomaste os teus vestidos bordados e as cobristes o meu azeite e o meu perfume puseste diante delas. Amém, igreja? Misericórdia. Esse texto de Ezequiel, ele apresenta, né, essa metáfora forte para ilustrar essa infidelidade, né, espiritual, né, por exemplo, citado, né, do povo de Israel. Né, Deus compara o povo com uma esposa que, ao invés de ser fiel ao seu marido, busca amantes, né, e paga para ser traída. Né? Isso mostra que o pecado não é apenas uma transgressão legal, mas é uma traição do relacionamento com Deus. Amém? Nós não podemos ler esse livro aqui de Ezequiel, esses versículos, e pensar que a quebra da lei de Deus é uma ofensa impessoal contra essa legislação abstrata. Né? Esses versículos eles deixam muito claro que Deus não vê a desobediência dessa maneira. Né? Para o Senhor, ela é fundamentalmente pessoal. Né? Nesse caso, o insulto ele não é contra a lei, mas ao relacionamento. Amém? E essa passagem descreve, né, um casamento em que a noiva não apenas desonrou os votos com o casamento, mas procurou, né, amantes ali pelas ruas, né? E não só isso, ela não queria receber deles, né? Pelo contrário, nessa troca de inversão tradicional, né, da prostituição, ela pagava a eles para eles serem os seus amantes, né, igreja? Então, a noiva, nesse caso, representando o povo de Israel, ela estava tão ansiosa para encontrar os amantes
em qualquer lugar que ela ia às ruas, né, e pagava por eles, amém? Misericórdia, né? Então, a desobediência a Deus é, antes de tudo, uma quebra de aliança desse amor que ele estabeleceu para o seu povo, né? Então, quando nós pecamos, nós não estamos simplesmente quebrando regras, mas rompendo o nosso relacionamento com Deus, né, igreja? Então, a traição espiritual, ela ocorre quando o nosso coração se distancia de Deus e busca satisfação em outras coisas que nunca poderão suprir, né, essa verdadeira necessidade da nossa alma, que somente Deus pode suprir. E um exemplo disso, né, da nossa vida cotidiana, é quando alguém dentro de um casamento começa a desvalorizar o seu cônjuge, né, busca satisfação em outras pessoas ou outras distrações, né? Então, da mesma forma, acontece na nossa vida espiritual. Quando nós nos afastamos de Deus e buscamos sentido em outras coisas, estamos cometendo, né, esse tipo de traição espiritual. Então, a idolatria nesse contexto não é apenas adorar outros deuses, mas trocar a nossa admiração e devoção que há ao Senhor por outra coisa, né? Seja dinheiro, status, prazeres, amores e até pessoas. Amém, igreja? Anote o próximo tópico: a perda de admiração e gratidão. A perda de admiração e gratidão. Eu vou lendo aqui. Aos poucos, você começa a considerar o seu cônjuge algo garantido. Aos poucos, você esquece da bênção do seu relacionamento. Aos poucos, você se torna enfadado com um ciclo cotidiano repetitivo que se estabelece em todo casamento. Nesse ponto, seus olhos e seus ouvidos começam a vaguear. Você se fantasia sobre como seria ser solteiro ou estar com outra pessoa. Na multidão de pessoas que você vê todos os dias, potenciais companheiros substitutos chamam sua atenção e impressionam você e o levam a ansiar por algo diferente do qual você possui. Quando você chega a essa situação e o adultério cativou a sua mente, rapidamente pode controlar todo o seu corpo. Você já não tem um problema em relação à lei, mas um problema em relação à admiração matrimonial. A gratidão e a celebração foram substituídas por insatisfação e reclamação. Você está prestes a ultrapassar os limites do seu casamento porque perdeu a admiração que sentia. E é isso que acontece em cada ato de desobediência nossa, igreja. Essa quebra de aliança matrimonial com Deus, que foi conquistada, assinada, selada e paga pela graça dele. Amém? Então, nós perdemos a admiração e, por causa disso, nós somos capazes de fazer coisas que pensávamos que nunca faríamos, né? O nosso coração é capaz de vagar, porque a admiração por Deus não mais nos mantém cativo. E nós procuramos por admiração porque essa busca, ela foi projetada para fazer parte de nós, né? Como a irmã Mônica falou ontem, nós procuramos a admiração horizontal, né? E não vertical. Amém? Então, quando nós quebramos a lei de Deus, nós procuramos... deixa eu me achar. Quando nós quebramos a lei de Deus em todos os aspectos, não porque não estamos procurando quebrar a lei, mas porque nós somos um admirador amnésico, né? Nós procuramos pela admiração, fixados em coisas que não nos satisfazem e pulando as cercas que Deus colocou para obter o que pensa que lhe dará de volta aquela sensação de admiração que você perdeu. Amém, igreja? Anote o próximo. O papel dos 10 mandamentos. Amém? Aí nós vamos lá para Êxodo de novo. Êxodo 20. Nós vamos ler o 2, do 2 até o 4, depois nós vamos lá para o 8 até o 10, amém? Amém, igreja? Acharam?
Vamos lá. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. O 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás obra alguma. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Esses primeiros 4 mandamentos, né, do início que nós lemos, tá mostrando que a nossa adoração, ela tem que ser exclusivamente a Deus, né, mostrando que o nosso relacionamento com Ele é a base de toda a vida moral. Amém? Então, a obediência genuína, ela não só pode fluir de um coração que está fascinado por Deus, né? Quando essa admiração é perdida, a obediência se torna um fardo, né? E acaba totalmente. E esses últimos que nós lemos, do 8, ordena o descanso sabático, né? Destaca essa importância de reservar o tempo para renovar essa nossa admiração por Deus. Amém? Porque Deus sabe que nós, né, somos propensos a esquecer da sua grandeza. Então, por isso que Ele estabeleceu esse dia para a gente se reorientar, né? Reorientar o nosso coração e a nossa mente para Ele. Amém? A obediência não pode ser sustentada apenas por disciplina, mas precisa ser motivada por uma constante renovação da fascinação por Deus. Anote o próximo tópico, a influência da admiração. A influência da admiração. O que ocupa o centro da admiração do coração de uma pessoa determina suas escolhas e ações. Então, se Deus não for a fonte de admiração e fascinação da nossa vida, outra coisa ocupará esse espaço, né? Como o pastor sempre fala aqui, se Deus não for o primeiro lugar na sua vida, Ele não vai ser o segundo, nem o terceiro, né? Enfim, porque a nossa vida, igreja, ela é moldada e dirigida pela admiração, né? Seja a admiração por Deus, seja a admiração por algo criado, né? Da criação de Deus. Então, o fundamento da obediência é a adoração e a admiração que nós temos pelo nosso Criador, né? Porque Deus sabe que nós rapidamente nos tornamos amnésicos quanto à admiração, né? Ele sabe que nesse mundo caído é uma guerra diária, né? Pela nossa admiração, né? Deus sabe que tudo, muito rapidamente nós substituímos a admiração do Criador pela admiração por qualquer coisa criada. Ele sabe que a admiração por Deus guerreia constantemente com a admiração pelo eu. E por isso nós necessitamos, igreja, ver a impressionante sabedoria e poder outra vez. Precisamos refletir demoradamente na sua paciência e fidelidade mais uma vez. Precisamos mais uma vez ser impressionados pela perfeição da sua santidade e pela retidão dos seus juízos. Precisamos ser encorajados pela impressionante verdade da sua presença constante novamente. Precisamos ser relembrados de descansar na sua maravilhosa soberania outra vez. Precisamos ser surpreendidos pela realidade de que, pela graça, Ele é todas essas coisas para nós. Ele derramou, amém, igreja, sua admirável glória sobre nós. Aleluia. Anote o próximo tópico, a realidade da transgressão. A realidade da transgressão. Infelizmente, igreja, não se passa um dia sequer em que nós não transgredimos, né? De algum modo. Nós ultrapassamos os limites da sabedoria e da santidade de Deus, né? Nós conhecemos a lei, nós sabemos que ela é sábia para o nosso bem, né? Mas mesmo assim nós transgredimos. Não porque somos ignorantes, né? Por exemplo, se você está com raiva de alguém e tão próximo dele que até sente sua respiração, diz seriamente coisas que você não deveria dizer. Você não está fazendo isso porque ignora o fato de que é errado. Você está fazendo isso porque, nesse momento,
você não está se importando do fato de estar errado. Amém, igreja? Então, por isso nós precisamos desses constantes lembretes, né? Da impressionante glória de Deus. Felizmente, Deus colocou os seus lembretes na sua criação. Amém? O problema é que nós somos cegos, né? Nos tornamos cegos muito facilmente. Olhamos, mas não vemos, e porque não vemos, não adoramos. E porque não adoramos, deixamos de obedecer. Amém, igreja? Vamos para Romanos. Romanos 8:3. Uhum. Meu Deus do céu, Jesus. Eita, sim. Romanos 8:3. Amém? É para concluir já, a igreja está acabando. Vamos lá. Romanos 8:3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne. Aqui nós temos dois elementos, né? A fraqueza da lei e a fraqueza da carne, que é a nossa natureza pecaminosa, né? Nós somos fracos, igreja, em todos os sentidos, né? Nós não podemos nos ajudar. E a lei não tem poder de nos resgatar. Amém? A lei pode expor o nosso pecado e nos guiar como Deus quer que vivamos, mas ela não tem o poder de nos resgatar do nosso pecado. Amém, igreja? Então, o nosso problema, né, não é moral ou comportamental, mas sim uma questão do coração. A lei pode expor, né, o nosso pecado, mas não pode mudar o nosso coração. A fraqueza humana torna impossível a obediência perfeita. E é por isso que há necessidade de um redentor. Amém, igreja? Jesus Cristo, ele veio para nos oferecer um caminho, esse caminho da restauração, né? Não apenas ensinando regras, mas transformando nossos corações para que possamos voltar a admirar e amar a Deus. Amém, igreja? Então, finalizando é isso, que nessa noite, né, nós possamos orar para que Deus venha renovar a nossa admiração por Ele, nosso amor, e que Ele venha ser a nossa principal paixão. Amém, igreja? Glória a Deus, aplauda ao Senhor.